Olá, semeadores de fé, tudo bem com vocês? É uma satisfação, é uma gratidão muito grande estar aqui hoje. E sim, para você que clicou, e vamos estar fazendo aqui o review deste livro aqui tão conhecido dessa época da Segunda Guerra Mundial, que é Anne Frank. Mas antes, vamos passar alguns recadinhos aqui. Já leu a Bíblia hoje? Sim, esse canal aqui sempre incentiva você a estar lendo a Bíblia, a estar cuidando do templo do Espírito Santo, que é estar aí sempre tomando água, se exercitando. E aqui neste canal, vou deixar a nossa playlist aqui desse quadro que você clicou. É uma playlist que a gente tem aqui no canal de livros cristãos, né? Então a gente sobe vários livros aqui, sobre vários temas relacionados ao cristianismo, relacionado a tudo que envolve o cristão. E muito importante o cristão estar atento a esses livros, a esses autores, a essa época e essas histórias, né, que impactam até os dias de hoje, como esse livro aqui. Se eu gostei, já dá seu like, já envie e compartilhe esse conteúdo tão importante, que é o review desse. Aqui também você vai encontrar reviews de Bíblias, devocionais, testemunhas de fé, histórias bíblicas e muito mais. Então já fica por aqui, você vai ser muito edificado. Aqui tem uma playlist para atender cada público aqui, que nós sabemos que tem alguns aí que adoram certos quadros, já outro gosta dos livros, então tem um pouquinho de cada aqui e no geral faz esse todo aí para ficar bem completo, para esse conteúdo feito com tanto zelo, com tanto carinho e cuidado aí para vocês, tá? Seja bem-vindo, se esse é o primeiro vídeo, se você já nos acompanha sempre por aqui, volte lá na comunidade para que o seu pedido, ou escreve lá nos comentários algum conteúdo que você quer ver aqui no canal. Muitos vídeos aqui do canal é resposta das enquetes que a gente colocou lá, e a gente trouxe em primeira mão essas respostas atendendo o que colocaram lá na enquete. Então não deixe de participar. E sim, vamos lá, o review é sobre esse livro aqui, Anne Frank. Inclusive ele já é colocado nas escolas para estar fazendo o trabalho. Esse aqui eu peguei emprestado, e esse aqui ele veio em quadrinhos. Vou mostrar aqui dentro para vocês, aqui na lateral vou mostrar ele normal mesmo, que é o diário dela. Para quem não conhece a história de Anne Frank, ela é uma adolescente que teve um diário, e nesse diário ela conta os 2 anos que ela passou confinada ali, se escondendo num prédio que eles chamavam de anexo. Esse prédio era do pai dela, o pai dela tinha um trabalho, trabalhava nesse prédio, era dele. Aí depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, onde estava no poder Hitler, né, com a sua ideologia, ele queria ser o único a implantar essa ideologia. Então os cristãos, os judeus e até outros grupos também, como Testemunhas de Jeová, homossexuais, também ali naquele governo, naquele poder, ele queria exilar, eliminar, para que a ideologia dele fosse única. A guerra foi aí de 1939 até 1945, onde se conheceu o Holocausto. O que significa Holocausto? É destruição, fatalidade, é sempre essa palavra aí. Vou estar colocando aqui na descrição o que você encontra na internet quando você digita Holocausto, né? Então ficou muito conhecido, foi 6 milhões de judeus que foram exilados e mortos e perseguidos nessa época de Hitler, quando ele queria invadir parte da Europa. Começou ali pela Holanda, Alemanha, né? Nesse caso aqui, e ela vivenciou isso aqui. Então esse que eu tenho aqui, ele é em quadrinhos, mas você vai encontrar outro modelo. Aqui ela vai encontrar como se fosse uma biografia e um relato de, digamos assim, uma adolescente, porque nessa idade ela tinha entre 13 e 14 anos, que ela vivenciou. E ficou muito impactante, porque alguém que passou, tem o antes, o durante, e infelizmente no caso dela não teve o pós-guerra. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando da Nanete, né, que é uma amiga dela também, que também passou pelo Holocausto, e sim, ela está viva, mora aqui no Brasil. Você pode estar assistindo, vou deixar o link aqui do vídeo, né? E essa sim, ela atualmente está viva. Inclusive em 2015 ela escreveu um livro para reavivar, reacender essa chama e esse momento e o que aconteceu no Holocausto. Inclusive, nesse momento que estamos gravando o vídeo, hoje é 19/10/2023, nós sabemos que Israel está em guerra. E sim, nós já falamos aqui no canal que nós apoiamos a Terra Santa. É bíblico, como o Salmo 122 fala, a gente está orando por Israel, está clamando, né? E tão correto, assim, tão certo e justo, tão importante trazer esses livros aqui que mostram o antes, o durante, o pós-guerra, como que as pessoas
passam, né? A gente está, igual eu comentei no vídeo anterior, há muitos canais maravilhosos com conteúdos super atuais aqui na internet, você pode estar acompanhando de primeira mão, né? E já outros que a gente tem que estar vigiando, porque muitos postam muita fake news, já postam uma intenção errada da situação. Então, vigie aí, semeadores, e procure bons conteúdos, boas referências na internet, bons conteúdos para você seguir, pessoas aí que sempre tem a pauta, né, de entender aí o que está de fato acontecendo, tá? Então vamos lá mostrar aqui por dentro. Igual eu falei, esse aqui foi emprestado, né? Minha filha fez um trabalho recente na escola sobre esse livro aqui. Aí eu peguei emprestado dela para mim estar também trazendo aqui no canal, de tão importante. Mas em breve eu quero ter já até pesquisei, vou colocar o link aqui para estar trazendo o diário mesmo, o livro diário, que é bem lindo, né? Mostrar aqui como que fica aqui os quadrinhos, né? Os relatos, né? E aqui o que ela vai contar aqui? Ela vai estar colocando aqui o início da vida dela, como que era ali, onde ela estudou na escola, logo depois, quando se iniciou de fato, né, a perseguição em 1942, aí logo depois já começa as primeiras linhas que ela escreve no diário, que ela ganhou do pai dela, que ela viu numa vitrine, né, e aí, devido à perseguição para os judeus se apresentar, então eles tiveram essa ideia, o pai dela até tentou passaporte, ida para os Estados Unidos, não conseguiu, então eles foram e tiveram esse plano aí de se esconderem, né, nesse anexo, né, que ficou muito conhecido. Se você pesquisar na internet o anexo secreto, vai aparecer vários conteúdos, várias informações, né. Pesquisar livros da Segunda Guerra Mundial, vai aparecer em grande parte o diário de Anne Frank, dessa adolescente, impactado com esses livros, porque são adolescentes, são crianças relatando coisas assim tão terríveis que aconteceu na guerra. Então eu falo para você, vale muito a pena você conhecer essa história, você ler, é uma história de vida, vai te edificar muito. Você vê os comentários nos livros ali na Amazon, você vê os comentários das pessoas na internet, todos falam, gente, leia esse livro. E eu dou uma tarefinha, semeadora, se você leu esse livro, lê na íntegra, hein? Lê tudo aí, que aqui a gente coloca a mão na massa e não só fala não, a gente lê mesmo, tudo, todos os detalhes, pesquisa tudo, tá? Então lê aí, comenta, Ana, eu li esse livro, ele realmente é muito impactante, e conta para mim qual o ponto mais importante. Já já eu vou contar para vocês o que me chamou mais atenção aqui, e que eu fiquei assim bem... a gente fica refletindo sobre a vida, ainda mais agora que a gente sabe que a nossa terra linda de Israel está em guerra, então a gente fica vendo esses relatos, traz à memória nessa importância, né? Então, aqui, aí que tem as personagens, ó, vou colocar aqui para você, olha que legal que eles colocam, isso aqui é em quadrinhos, né? E aí tem aqui ela, né? Ela já começa, ó, olha que lindo, eu gosto mesmo dessas coisas grandes, assim, que mostra bem ilustrativo. Alguns que você for ver na internet, tem uns que é bem próximo do original mesmo, que tem como se fosse escrito, a manuscrito mesmo, com fotos aqui na laterais do anexo, lá onde ela ficou 2 anos, hein? É muito tempo, 2 anos no esconderijo, eu fico imaginando, sem ver aí a luz do sol, sem andar nas ruas. Então, você vê como o povo é oprimido, como o povo é massacrado em momentos como esse. Então, são tempos assim difíceis, mas mesmo em tempos tão difíceis, ela conseguiu ali soar a sua voz, conseguiu transmitir tudo o que se passava. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente, ao longo da vida, né, se preocupa com coisas tão pequenas, né? Sendo que pessoas como esse aqui estavam sendo perseguidas na Segunda Guerra Mundial, era em todo mundo, não tinha para onde fugir, e em meio a tudo isso, né? Então, por isso que hoje temos que ser muito gratos quando levantamos, quando deitamos, né? Porque tem pessoas que passam por situações terríveis, né? E aqui ela vai colocando, ó, a escola, né, eles colocaram aqui de uma forma mais ilustrativa, assim, mais para adolescente, criança de 8 anos, já o livro fica um pouco mais adulto, né, mas lembrando que ela tinha aí 13 a 14 anos, então ela é uma adolescente, o diário de uma adolescente, e conforme vai passando ela aqui, ela conta dos pais, ela conta dos personagens, que foram 8 pessoas escondidas ali no anexo, né, ela conta como tudo foi aconteceu, ó, ela conta que a guerra, aí esse quadrinho aqui vai ilustrando, colocando as partes principais, e aqui vai ficando manuscrito, ó, olha que legal, vai ficando manuscrito aqui, muito bacana, eu tenho certeza aí que muitos vão se identificar, porque é um trabalho que a maioria das escolas, né, nos estados aqui no Brasil, passa para que tenha esse conhecimento, né, do que aconteceu,
Então eu creio que muita gente vai se identificar, realmente minha filha já fez um trabalho sobre isso, ou até eu fiz um trabalho sobre esse tema também, que vale muito importante a gente conhecer, ter conhecimento da história. Ó, aí aqui ela coloca, né, o que ia acontecendo. Tinha amigos da família que ajudavam eles ali no anexo, né, a partir do momento que eles sofreram essa perseguição, não conseguiu ir, o pai dela não conseguiu passaporte para eles, digamos assim, se refugiar nos Estados Unidos ou ir para lá. Então ele teve que colocar o plano em ação, mexer com produtos de alimento, e aí ele teve que passar para um sócio, né, e o sócio ia administrando na frente ali do prédio, e ele internamente, ele por debaixo dos panos, continuava administrando esse prédio, e no fundo, nesse anexo, 8 pessoas ficaram escondidas ali. Aí aqui ao todo mostra como que era o anexo, que eram 3 quartos, ali ficaram 8 pessoas, era dividido, tinha uma parte que era um galpão de recepção, onde recebia, né, tinha ali um banheiro, então... E aí tinha 2 pessoas que ajudavam eles ali, amigos próximos da família, aonde finais de semana, feriados, eles traziam ali informações, traziam alimento, remédio, essas coisas, né? E fazia visita para eles também. E muito importante que eu vi é que eles tinham um rádio, eles colocavam um rádio ali e ali eles conseguiam saber das informações que estavam acontecendo. E teve um dia, se eu não me engano, teve o dia D, que é o dia muito importante para eles, né? E teve também um outro dia que o governo falou para eles escreverem cartas, relatos, que depois eles estariam divulgando. Então foi onde o diário dela ela começou a escrever, né? E aí isso foi muito importante. Eu creio que até depois da guerra foi uma forma assim de tentar aplacar um pouco a dor de escrever a história, de contar, de livros. E para nós que estamos aqui em 2023 percebendo a importância que eles tiverem escrito, né, ter relatado isso. Então, olha, é importante, escrito, nós é que sabemos, né, pela Bíblia, aí, o quão importante é alguém deixar algo escrito, um relato, né, que nos atualiza aqui em 2023, como que foi a situação lá. Aí, talvez muitos vão pensar, mas já foi há 70 anos atrás, 80 anos, mas tem coisas que não mudam. Estamos aí, na data que estamos gravando, né, muitos protestos pelo país aí em conflitos, né, devido à guerra, e a gente vê que tem muitas situações, né, isso vem muito do ser humano, né, às vezes a ganância, o poder, né, querer ter mais, não aceitar as diferenças, não aceitar o outro, né, a gente já sabe de tudo isso, além de, biblicamente, a gente saber que a perseguição, tanto que os judeus como os cristãos sofrem há muito tempo, e a gente já sabe, e nós que temos aí um pouco, né, a gente sempre fala um pouco, porque a Bíblia, ela todos os dias tem um conhecimento infinito para nos dar. A gente sabe muito bem que Deus nunca nos deixa enganados, Ele nos atualiza sempre, né, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, então ela sempre nos fala, olha, vocês sofrerão perseguição, se eu, filho de Deus, sofri, imagina vocês. Não, então Deus deixa, quem é conhecedor aí sabe que Deus nunca nos deixa enganado. Então, leia a Bíblia, hein? Aqui ela coloca algumas partes, eu achei engraçado quando eles começam a fechar mesmo, olha, aqui o prédio, aí que eles colocaram aqui no anexo um livro, né, uma maçaneta que eles falam, e aí aqui era como se fosse uma estante de livros, então alguém abria, puxava, era como uma porta, e aí dava acesso onde eles estavam aqui, que era esse quarto, esse refúgio aqui, né. Aí uma amiga da família trouxe, inclusive essa amiga da família que levava informações e comida, ela também tem um livro. Vou ver se eu trago aqui no canal para ficar completo, né? Tanto o livro da amiga, tanto o livro da pessoa que estudou com ela, e esse aqui que é em quadrinhos dela, né? Apesar que, igual eu comentei no início, tem o próprio livro dela mesmo, que vem bem original de como era mesmo, as colagens que ela fazia no diário, né? Ó, aí aqui alguém abrindo aqui, era uma estante de livros na frente, aí abria, dava acesso, né? Aqui o radinho, que eles ficaram ligados nas informações, né? Tem alguns relatos um tanto quanto puxados ali, né? Como ela era adolescente, uma hora ela estava feliz, outra hora ela estava um pouco mais triste. Tem ali relatos da situação que logo no finalzinho, na questão da alimentação, aí 2 anos, né? 2 anos são aí 24 a 25, acho que mais ou menos 25, 26 meses eles ficaram ali presos. Então bastante tempo, são quase aí 700 e poucos dias, né? Aí tem aqui a hora do jantar que ela coloca, bem exemplificado. Tem aqui uma parte que ela conhece alguém ali no anexo ali das famílias que estavam também. E o engraçado
é como o adolescente pensa, né? Algumas coisas que, olha, na escola me falaram algo mais ou menos sobre isso, nessa parte, outra parte não explicaram, então a gente vê claramente como que eles pensam aqui, como que a mente deles, né? Por isso que a gente tem muita paciência aí com os adolescentes, com os jovens, porque eles têm uma percepção diferente do mundo, eles estão amadurecendo ainda. Depois essa parte aqui que eu achei bem impactante, que é deles serem traídos, né? Porque a gente sabe que na época o governo ficou sabendo que tinha alguns judeus escondidos e tudo, e aí ofereceu propina, né? E não se sabe ao certo, né, quem foi que traiu ele, se foi alguém do depósito, se foi alguém por parte ali. Eram duas famílias que ajudavam essas 8 pessoas que ficavam no anexo ali junto com a Anne Frank e o pai dela, né? Porque o prédio era do pai dela, depois teve que passar para alguém e ele ficou trabalhando às escondidas enquanto morava ali. Então eles foram traídos e denunciados, só que a denúncia relata que veio ali um carro e 3 policiais, então não dá a impressão que era 8, que eles sabiam que eram 8 pessoas. Talvez essa denúncia pode ter falado que viu uma pessoa escondida ali, no máximo 2, né? E aí quando eles chegaram lá e realmente descobriram o anexo, e quando os policiais chegaram já sabiam direto onde ir, então a pessoa realmente relatou a informação, né, onde encontrar, e aí eles foram pegos, né, a Anne Frank foi levada aí aos campos, né, a gente até comentou no vídeo anterior, aos campos que tinha, que era o campo de gás, onde tinha as câmaras de gases para estar exilando os seres humanos, os mais fortes eram separados nesses campos e eram colocados para trabalhar, outros, existiam campos ali separado de um campo de mulheres, né, chegava lá, era cortado o cabelo, era colocado ali um roupão ali, então a gente sabe o quão difícil que ela passou ali e o relato que ela conta, né, outras pessoas também, mulheres que sobreviveram, a questão de estar ali naquele campo e ter que conviver com as pestes, com as pragas que tinham ali, a questão da saúde, da sanidade, inclusive a doença que ela pegou, né, e aí ela não conseguiu, né, ir à frente, né, porque eles foram separados, logo depois que eles foram pegos, foram para os campos, né, o pai dela foi separado, aí ficou ela, a mãe dela e a irmã. Aí depois a mãe dela foi separada, ficou ela e a irmã. Aí ela viu a irmã falecendo, né, devido à doença, e na cabeça dela pensava que ela já não tinha mais ninguém. Então ela não teve mais força para lutar ali no meio, para suportar o processo, a fome e a época terrível. Colocar algumas imagens aí para você da guerra, é horrível. Mesmo as fotos estando em preto e branco, mas dá para você perceber que foi bem o Holocausto, né, terrível aí para os judeus, né? Ela então perdeu a força de viver, então ela ali faleceu no meio daquela situação terrível, né? E naquela época na situação da guerra eram valas, né? Eles não faziam enterro. Falo para você que às vezes as coisas que a gente vive hoje, normais de ir enterrar alguém, colocar ali o corpo, né? Ela não teve isso, né? Então foi colocado os corpos ali na vala mesmo. E aí logo depois o pai dela sobreviveu logo e a libertação, né? E o pai dela ficou e alguém da família guardou os pertences ali lá no anexo onde tinha ficado e entregou para ele. Então quando ele recebeu esse diário, o pai dela, ele era algo que ele se agarrou, algo que ele tinha, então ele passou grande parte da vida dele fazendo os trabalhos para divulgar o diário da filha, que é o diário de Anne Frank, tão conhecido, né? A história. No final aqui eles vão colocar o que aconteceu com cada personagem que vivia ali no anexo, né? O que aconteceu com cada um. Alguns fugiram, conseguiram fugir, outros não sobreviveram. Aí coloco dela aqui, né? A frase, tem uma frase linda dela aqui, a foto dela, dessa adolescente, bem caracterizado, né? Aqui, nesse caso aqui, porque ele é de quadrinhos, bem grandão ele é, olha. Ó, é como se fosse uma revista, né? Muito linda. Em breve a gente vai estar trazendo o livro dela aqui também para estar complementando mais detalhes, né? Tem muitas postagens, muitas informações, muitos vídeos você vai estar encontrando aí. Achei super importante trazer esse relato, né? Esse diário aqui da Anne Frank nesse anexo. E a pergunta que a gente fica é, poxa, o que é a traição, né? O que é o ser humano pelo poder e pelo dinheiro, né? Se você contabilizar, eles ficaram 2 anos, depois ali entre 2, 3 meses, ou entre 4 meses, vamos colocar assim, a guerra se findou e eles foram libertos. Então, por um pouco de tempo, essa família ia ser poupada, né? Mas por isso ainda colocaram para lá e alguns ali morreram, como a mãe dela e a irmã morreram.
e ela também perdeu a vida, né? Então, eu penso que essa pessoa que denunciou, né, porque houve uma denúncia, aí realmente o dinheiro prevaleceu em vez de olhar a vida do ser humano, né? Então, vale muito a pena você... Esse aqui é o review deste livro de hoje, né? Um livro histórico aí para você, que também é o seu canal de Bíblia, é o seu canal de informações. E a paz de Cristo. Até o próximo vídeo.